Olá pessoal, aqui de volta para mais uma dica para vocês. A dica agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período moderno, a idade moderna já entrando na idade contemporânea. Período de grandes transformações no mundo. Foi durante esse período que nós tivemos, por exemplo, o processo do Renascimento, mudanças na mentalidade, a Revolução Francesa, não é? Liberté, igualité, fraternité, pam param, pam 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 pam. E a Revolução Francesa foi baseada em quê? Foi baseada exatamente no ponto de vista ideológico do iluminismo. Qual foi o lastro ideológico da Revolução Francesa? E de outros movimentos, inclusive aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, foi o movimento iluminista. Talvez um dos movimentos políticos e intelectuais mais importantes da história, porque até hoje temos influências fortíssimas do iluminismo, inclusive na nossa construção política. E aí tem um texto de um pensador chamado Montesquieu. Lembre-se, que pensavam os iluministas? Eles defendiam a liberdade de expressão, o uso da razão, combatia o clero, né, os abusos do clero, e combatia também o iluminismo. Já dizia um pensador que falava assim, que o iluminismo veio derrubar os altares e tirar os reis dos tronos. Então pense nisso. É um pensamento liberal, é um movimento liberal, burguês, que combate o clero e também o absolutismo na época, o absolutismo monárquico. Então era isso que pensavam os iluministas. Tá? Estou falando assim de maneira muito resumida. Então nomes como Jean-Jacques Rousseau, nomes como John Locke, tá? Que desenvolveram o pensamento político moderno. Então vamos para o texto, que diz assim: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Ora, pessoal, pode passar. O que o texto está dizendo? O texto está falando, criticando o absolutismo, porque durante o absolutismo os três poderes concentravam-se nas mãos de um único homem, e dizendo assim, é preciso separar esses poderes em mãos diferentes. Porque, como dizia o próprio, parafraseando o próprio Montesquieu, somente o poder limita o poder. Do livro Espírito das Leis, que é desse texto aqui, que é um livro clássico, que depois, se você puder e tiver interesse, dê uma lida. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja a. Exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. C. Concentração do poder nas mãos da elite técnico-científica. D. Estabelecimento de limite aos autores políticos e instituições do governo. E E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Quando é que as ideias de Montesquieu, em que momento elas serão realmente executadas e postas em prática? Em que momento? Resposta, por favor. Exatamente quando se estabelece, né, limites aos atores políticos e públicos do país. Né? Letra D, lendo corretamente, né, estabelecimento de limites aos autores públicos e às instituições do governo. Então, segundo Montesquieu, o político, o governante, ele precisa ter limite, porque senão ele abusa do seu poder. E quando ele abusa do seu poder,
não há liberdade. Um abraço, galera. Valeu e bom Enem!